Oi pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje faz parte da matéria Classicismo, que é a aula 2, e o nosso foco hoje vai ser em Sá de Miranda e também na produção de sonetos. Como esses sonetos são construídos e o que eles representam dentro da literatura. Só para frisar, gente, no Sá de Miranda, quando a gente faz todas essas pesquisas de levantamento, principalmente quando eu vou preparar a aula, eu não encontrei muitas informações sobre ele, principalmente questões de nascimento, falecimento, onde ele cresceu. Não se conhece muitas informações sobre ele, até porque a única coisa que se tem certeza de fato sobre ele, em questão de anos de nascimento e que tempo viveu, é que ele nasceu durante as grandes navegações. É só isso que se sabe e que também ele trouxe o soneto para Portugal. Muito pouco se sabe sobre ele, se sabe também que ele estudou em universidade, que ele era um homem que trabalhou na corte, que era um homem culto, mas não se tem tantos detalhes como se tem, por exemplo, do Camões, que a gente vai falar na próxima aula. Só para esclarecer, eu trouxe mais alguns fatos, né? Não só sobre ele, mas também sobre os sonetos. Na obra dele estão presentes o humanismo do Renascimento e heranças culturais e literárias do período medieval. Eu acho que eu já tinha comentado com vocês que o Sá de Miranda ele não começou a escrever aqui no classicismo, ele começou a escrever no humanismo, ele até participou do livro Cancioneiro Geral, que trouxe vários poemas, né, dessa época. E então, quando ele começou a entrar em contato com a estética renascentista, que ele conheceu o soneto e também a presença das formas fixas dentro da poesia, ele se encantou com essa estética e então ele veio para Portugal com essa nova ideia. Em suas poesias observamos a presença das redondilhas, medida velha, e também dos decassílabos, medida nova. Então assim, gente, o soneto é um poema de forma fixa. Como vocês sabem, existem vários tipos de poemas, inclusive hoje em dia é muito comum poemas sem rima também, poemas menores, poemas maiores que podem ultrapassar até 2, 3 páginas. Então, hoje em dia a gente tem liberdade de escrever poemas de uma forma que cada um acha melhor. Também tem a prosa poética, né? Que é uma forma bem diferenciada. Mas na época essas formas fixas, elas eram muito mais famosas. O que seriam essas formas fixas? Um formato específico para esses poemas. No caso aqui a gente está falando dos sonetos. Então as redondilhas, a medida velha e era dividida em redondilhas, era dividida em redondilhas menores e redondilhas maiores. A redondilha menor ela era dividida em 5 sílabas poéticas e a redondilha maior era dividida em 7 sílabas poéticas. Já os decassílabos, que era considerada a medida nova, era dividida em 10 sílabas poéticas. A gente já vai falar sobre isso mais para frente. Foi o introdutor do soneto na literatura portuguesa, então estima-se, né, que o soneto ele foi começando a se espalhar principalmente na Itália e na França, com 2 autores muito famosos, né, que foi o Petrarca e o Dante, e depois então foi introduzido o soneto com o Sá de Miranda lá em Portugal. E depois ele foi se espalhando. Mas dizem, é uma estimativa, tá? A gente não se tem certeza sobre esses fatos, que o primeiro soneto foi escrito em volta de 1200 por aí, então faz bastante tempo. A linguagem presente em suas poesias é forte, densa, elíptica e complexa. Até por causa da época, se escrevia muitas coisas que parecem complexas para a gente nos dias de hoje, pelo vocabulário, pelo tipo de português que era escrito, então a gente consegue entender porque essas poesias são tão complexas para a gente hoje, mas elas já eram complexas para as outras pessoas da época. Escreveu comédias clássicas e eclogas, poesia bucólica, na natureza em que pastores dialogam, além de cartas. Então, por mais que ele tenha se destacado em questão do soneto, ele também escreveu comédias clássicas, aquelas peças teatrais antigas, e a poesia bucólica, que era chamada de ecloga, que são poesias que falam simplesmente do homem querer viver em paz no campo e viver e presenciar sua paz interior. O soneto. Dante e Petrarca foram os primeiros cultores
primeiros grandes cultores do soneto, ou seja, eles trouxeram, né? Eles se dedicaram a isso. No século XV, o Marquês de Santillana introduz esta forma poética na Espanha. Sá de Miranda introduz na literatura portuguesa no século seguinte. O soneto é um dos mais perfeitos poemas de forma fixa, isométrica. Então, existem dois tipos de versos. O poema isométrico, que é o poema de forma fixa, e também o poema que é chamado de verso livre, que é onde o escritor escreve da forma que ele quiser. Se ele não quiser rimar, ele não rima. Se ele não quiser fazer os versos de forma fixa, ele não faz. O soneto pertence ao gênero lírico, ou seja, aquele gênero onde é expressado de forma bastante fiel às suas emoções, sempre de uma forma muito emocional. Os sonetos são frequentemente decassílabos, o que significa que possuem 10 sílabas poéticas. Então, a maioria dos sonetos são decassílabos, eles possuem 10 sílabas poéticas, como depois eu vou mostrar para vocês. Mas existem outras formas de versos também, como as redondilhas, como os versos alexandrinos e etc. É formado por 2 quartetos e 2 tercetos, totalizando 14 versos. É isso aqui que a gente chama de forma fixa, gente. Qual é a forma fixa do soneto? É isso aqui, 14 versos, ou seja, 14 linhas de poemas formados por 2 quartetos e 2 tercetos, como eu vou mostrar para vocês depois. Sonetistas famosos: Gregório de Matos, Fernando Pessoa, Olavo Bilac, Boccaccio e Camões. Esses são só alguns exemplos de pessoas que escreveram sonetos. Então, para demonstrar um pouco dessa medida para vocês, eu trouxe um soneto bem contemporâneo, datado do ano de 1960. Então, para vocês verem, não é algo tão antigo assim, mas ainda assim com uma medida de soneto. Por que as pessoas escrevem soneto? Porque muitas acham que a forma fixa é bonita. Eu não julgo. Eu acho lindo também de ler, mas eu acho bem trabalhoso de escrever. Então, esse aqui é o soneto da Fidelidade, de Vinícius de Moraes. Provavelmente vocês já ouviram falar nele, né? Então, eu vou ler para vocês e depois a gente vai analisar com cuidado. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, esse aqui é o soneto de Fidelidade, do Vinícius de Moraes. Então, agora a gente vai analisar um pouco a estrutura. Ao todo, aqui tem 14 versos, então é um soneto de forma fiel. Hoje em dia, muitas pessoas escrevem sonetos, mas não exatamente com essa mesma estrutura, às vezes seguindo a temática dos 14 versos, mas pulando um pouco a questão de um verso rimar com o outro. E o que eu ia dizer aqui? Eu ia explicar para vocês a questão dos 2 quartetos e 2 tercetos, tá? O que acontece? Vai ter 4 estrofes, que a gente conta com a questão desse espacinho aqui, e o agrupado de versos, que a gente chama de estrofe, e cada linha poética a gente chama de verso. Ao total, 14 versos, 2 quartetos, 2 tercetos. Então, aqui a gente tem 2 agrupados de 4 versos. Eles são chamados de quartetos. 2 quartetos e 2 tercetos. 3 versos aqui e 3 versos aqui. É basicamente isso. Sobre a questão do decassílabo, esse aqui é um poema decassílabo, sim. Não se preocupem que eu não vou pedir para vocês contarem sílabas poéticas, eu só estou demonstrando. E nem vou pedir para vocês escreverem um soneto, só se vocês quiserem, aí é com vocês. Mas é um tipo de poema que é bem complicado mesmo, e tem gente que gosta porque é complicado. Sem problemas. Então aqui eu tentei colorir para mostrar para vocês as sílabas, porque eu não consegui fazer de outro modo. Mas aqui ao total não é uma contagem, não é separação de sílabas, se separa por som. Por quê? Essa aqui é uma métrica tão antiga que se estima que até lá na época do trovadorismo, lembra que eu expliquei para vocês da questão da Idade Média, das cantigas, já se fazia esse tipo de poema e eles falavam
muito na questão da métrica. Então, tudo era produzido para ser cantado e não escrito. Então, tem aqui uma métrica que é tudo bonitinho, quando a gente lê não parece que é uma música. Então, essa é a métrica do soneto. Então, aqui seria mais essa questão de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sílabas poéticas. Só se conta até a última sílaba forte, que seria aqui o tem, que seria a sílaba átona, mais forte, né? Então, de tudo ao meu amor serei atento. Seria a última sílaba poética aqui. Então, essa aqui é a métrica do verso decassílabo. É algo trabalhoso de se fazer, porque tem que ter uma harmonia e sempre vai se contando a partir das sílabas mais fortes. Quando chegar na última sílaba forte da última palavra usada, se para de contar. Por isso que são 10 sílabas em cada verso. Certo, gente? Espero que tenha ficado clara essa parte aqui. Não se preocupem, não vou obrigar ninguém a escrever soneto, tá? Isso aqui é só para um conhecimento geral, para vocês verem como as poesias eram feitas naquela época e depois como elas foram se transformar. Para quem gosta de ler poesia hoje em dia, sabe que as poesias são muito diferentes do que a gente está vendo aqui. Essa forma ainda existe, muitas pessoas ainda escrevem, porém hoje em dia a gente tem a liberdade de escrever como bem quer e não quer dizer que se você não rimar ou não seguir uma métrica específica, que a sua poesia vai ficar ruim. Muito pelo contrário, tem muitas poesias que não tem métrica nenhuma e que são lindas do jeito que são. Certo, gente? É isso, então. Bons estudos a todos.